Então, assim, a reação do meu corpo ao término, eu comecei a prestar atenção nisso. Tipo, eu tive uma sensação de alívio que eu não imaginava que eu ia sentir isso, sabe? Então, eu falava, cara, eu vou escutar meu corpo. Oiê, eu sou a Luísa e você está no Decidir Dar Certo. Tem fases da vida que a gente não escolhe o recomeço. É ela que escolhe pra gente. A Rafa veio pra Austrália acreditando que ia viver um sonho de casal, mas acabou descobrindo que o maior recomeço não é mudança de país, mas sim a mudança interna. Depois de um término longe de casa, ela teve que se reconstruir sozinha, entender quem ela era fora de um relacionamento e redescobrir o que significa estar bem. Uma história sobre coragem silenciosa, sobre reaprender a se amar e transformar solidão em encontro. Aquelas conversas que lembram a gente que a gente não se perde para sempre, mas que às vezes é se perdendo que a gente se encontra. Rafa, seja bem-vinda. Obrigada por aceitar o convite e abrir o seu coração. Eu sempre quis dizer isso. Thank you for having me. Aqui estamos. Obrigada pelo convite. Vamos aí. Estou aqui aberta. Obrigada. Antes da gente entrar nesse assunto sobre coração e tal, vamos fazer um quebra-gelo. Eu adoro quebra-gelo. Vamos lá, preciso. Qual foi a última série que você maratonou? Olha, a gente acabou de assistir, eu e o meu partner, a gente acabou de assistir uma ontem, que tá na Netflix. Essa era meio... Eu nunca fui de seguir séries na época que todo mundo tá seguindo, sabe? Mas uma que mexeu com a gente recentemente, que foi super famosa na época, foi o Game of Thrones. Que a gente foi assistir agora. E eu sempre falo pro meu partner que... Nossa, ainda bem que a gente tem que esperar pela próxima temporada. Esperar 1 ano pra sair a próxima temporada. Tipo, você já vai assistindo tudo de uma vez. Tinha dia que a gente assistia 3 episódios, 4 horas de coisa de uma vez. Essa a gente maratonou pesado, assim. Mas a última que a gente assistiu foi Black Rabbit. Que a gente terminou anteontem. Que é uma que tá na Netflix. Sobre o que essa? Essa... O cara, o dono, são 2 irmãos. Eu já ouvi falar. Eles tinham um restaurante, nossa, tudo mexem com de tudo. O cara é ladrão, já matou, pra você ter noção. Ok. Eu não posso dar muito spoiler, não, porque muita coisa acontece. Mas essa é boa porque é uma season só, entendeu? Tá. E aí você já acaba tudo de uma vez. Eu até falei pra ele, não é que acabou e eu não gostei do final. Falei, ainda bem que já acabou, não tem que esperar pela outra season e ficar frustrada. Mas essa foi... eu tenho assistido bastante séries ultimamente. Filmes e tudo, na verdade. Agora... Eu tenho as minhas séries, as últimas... Porque eu assisto várias ao mesmo tempo. Então eu assisti The Summer I Turned Pretty, que foi fenômeno aqui, no mundo, né? Assisti The Maxton Hall, alguma coisa assim no Amazon Prime. Assisti Nobody Wants This. Eu tô tipo assim... eu tô louca pra sair essa nova season dessa daí. Sai hoje. Sai hoje. Então amanhã já... E tem as eu gostei séries muito dessa. Que eu assisto com o Kibe. Que eu viciei ele, que é Love is Blind. Eu não era muito de série, não. Tô assistindo muito mais agora com o Kleber também. Olha aí. Mas eu gostava dessas mais light, assim, que era um momento assim pra relaxar, né? Com essa vida louca que a gente tem. As coisinhas mais bobas, assim, Emily in Paris, essas coisas mais bobinhas, assim. Mas agora eu tô assistindo de tudo também. Agora... E vamos começar o bate-papo sobre a Austrália. Vamos aí. Como que surgiu a Austrália na sua vida? Então, na real, eu nunca imaginei que eu ia parar aqui na minha vida. Você já morou em outro país, né? Morei por alguns meses. Morei no Uruguai. Mas foi uma ponte pra Austrália, na real, o Uruguai. Eu sempre tive vontade de sair do Brasil. Começa por aí. Eu sempre quis aprender línguas. Sempre quando eu conhecia uma pessoa de fora, eu ficava, tipo, perguntando sobre como era viver fora. Que eu queria aprender outras línguas, queria tudo. E eu falo que a Austrália aconteceu na minha vida, que eu tinha uma ideia de Europa, assim, porque eu vou pra Europa. Mas a gente tem aquela... Eu não queria ir, não sabia o que ia acontecer. Eu queria ir certinha, poder trabalhar legalmente, fazer tudo. E na Europa eu não tenho visto, não tenho passaporte nem nada, então é mais difícil, né? Então eu digo que a Austrália aconteceu pra mim, porque foi bem assim. Eu tava morando no Rio, fazendo faculdade de gastronomia lá. E aconteceram os Jogos Olímpicos, né, em 2014.
E eu trabalhei no Parque Olímpico com chefes do mundo inteiro. E o cara que trabalhava diretamente comigo, ele era um canadense. O Kai, ele é um canadense que morava em Sydney. E ele começou... E meu inglês naquela época... Hi, nice to meet you. My name is Rafaela. Mas a parte boa minha é que eu tinha vocabulário sobre o meu trabalho. Então, assim, eu sabia falar os nomes das coisas, trabalhava ali de chefe. Você sempre foi chefe, então, na sua vida? Foi. O que me ajudou foi porque... O que aconteceu? Eu comecei a estudar, fazer gastronomia no FRJ no Rio. E eu fazia um estágio num hotel lá, que é o JW Marriott. E eles colocavam os estagiários pra ficar aquela praça de omelete cozinhando ali pro guest, né? Pro guest, esqueci o... Convidado, não, o hóspede. O hóspede. As pessoas falam que a gente se acha porque perde as palavras, mas perde mesmo. O hóspede. E aí, tinha muito hóspede do mundo inteiro, então eu tinha que saber pelo menos falar aquilo ali. Eu ia fazer um omelete que ia cebola, tomate, sei lá o que, mushroom, eu tinha que saber falar aquilo ali. Mushroom é cogumelo, tá, gente? Eu comecei a fazer lista dos ingredientes que eu usava ali. Porque se o hóspede viesse falar comigo, eu quero um omelete com isso, aquilo lá, eu quero um não sei o quê, eu quero um long black, eu quero qualquer coisa. Então, do meu ambiente ali de trabalho, eu comecei a fazer uma lista de vocabulários em inglês. Ou, tipo, pra eu fazer um approach no hóspede, e falar assim pra ele, how can I help you? Essas coisas básicas em inglês. Então, eu tinha esse basicão. E do ambiente da cozinha, né? E aí era bem assim, eu trabalhava no Parque Olímpico com esse pessoal, esses canadenses que moravam na Austrália. E então ele conseguia falar pra mim o que ele queria. Corta uma cebola. Eu pegava a cebola, cortava, entendi o que ele falava. O resto do pessoal não falava nem good morning, não falava nem um bom dia. Então ele acabou ficando muito próximo de mim. E a gente se dava ali um jeito, né? Já existia o Google Translator, o que precisasse ali. E eu lembro que ele me perguntou, ele tava curioso pra saber quanto que ganhava um cozinheiro no Brasil. Existe essa diferença, cozinheiro, chefe e tal. Aqui é cook e chefe, lá é cozinheiro e chefe, né? E aí a gente conversando e assim, eu falei pra ele o valor que eu ganhava lá. E ele olhou pra minha cara. Eu ganho isso por semana na Austrália também. Aí eu parei. Jogou na tua cara. Aí eu dei aquela risada, né? Porque eles não sabem que a gente ganha por mês no Brasil, não por semana. Eles não sabiam? Ele não sabia? Não. Entendeu? Então, tipo, nem me lembro do valor, mas vamos supor assim, ganhava R$2.000 por mês. Ele fala, R$2.000, perto do... Eu ganho 1.500 por semana. Eu ganho 1.000 por semana. E eu olhei assim pra cara dele e falei assim, não, aqui a gente ganha por mês, não é por semana. Aí ele olhou assim pra minha cara, o que você tá fazendo aqui? Vai embora, vai pra Austrália. Ele começou a colocar na minha cabeça, Austrália. E naquela época eu tava num relacionamento e o meu partner naquela época, ele também queria sair do Brasil. E aí eu lembro que eu cheguei em casa e falei assim, vamos pra Austrália? E aí a gente começou a pesquisar sobre a Austrália, depois dali pra onde que a gente ia. E realmente aconteceu, eu tava pra me formar. Eu me formei em 2016. Você vê, ainda demorou aí um tempo, né? A gente teve um tempo pra se organizar, tudo. E aí aconteceu, 2017 eu tava aqui. Final de maio de 2017, estávamos aqui na Austrália. E qual foi o sentimento quando você entrou no avião e deixou a sua família lá? Eu tava muito ansiosa porque era novidade, sabe? Eu queria viver essa novidade. A minha família, a gente se ama muito e tudo, mas meus pais sempre falaram que eles criaram a gente pro mundo. Minha mãe sempre usou essa frase assim, sabe? Eu quero que vocês vivam o que vocês querem viver. Então eu tinha essa... Meu irmão também já tinha morado fora, feito intercâmbio, então eu sempre quis fazer, sabe? E eu tava assim, super... Ai, meu Deus, como é que vai ser tudo? Super animada. Obviamente que sempre já rolava uma saudade, assim, né? Tipo, deixar o país e tudo. Mas, como você até falou, eu morei antes no Uruguai alguns meses, então já foi um pré-preparo de você sair do seu país, já era outra língua e tudo. Tudo bem que o espanhol é bem mais fácil pra gente que é brasileiro. Mas eu tava super animada pra chegar na Austrália. Foi super, tipo, uma animação, assim, fora do normal, assim, de chegar e de viver isso, sabe? E quando chegou aqui? Porque aeroporto grandão, Uruguai é uma coisa, mas aeroporto grandão, Sydney, tipo... Cidade grande. Você morava no Rio, mas sua cidade natal é interior de Minas, não é isso? Assim, eu passei minha adolescência
Eu sou do ABC, sou de Santo André. Passei só minha infância em Santo André. E minha adolescência eu morei em Uberaba, que é uma cidade bem menor já, 300 mil habitantes. É uma pegada bem… Mas assim, todo mundo conhece todo mundo, sabe? Essas coisas assim. E aí, vizinha, amiga da fulana, que conhece a ciclana. Exatamente. Todo mundo se conhece, é desse jeito. E depois eu fui pro Rio, porque eu fui fazer faculdade no Rio. E qual que foi a pergunta mesmo? Me perdi. Qual foi o sentimento quando você chegou em Sydney? Então, foi essa animação toda. Só que ao mesmo tempo, você tá num… Eu vim assim num feeling, você vem com aquilo assim de que tudo vai acontecer, tudo vai dar certo, tudo não sei o quê. Eu falava mal, falava inglês, sabe? Então, tipo, você toma um banho de água fria já no primeiro mês. Não é tudo aquilo que você imaginou que seria, sabe? É que a gente acha que vai, tipo, o unicórnio rosa vai pular e o dólar vai cair na sua mão. E vai todo mundo falar, hello, hi, how are you? Vai falar todo mundo devagarzinho, igual quando você tá aprendendo inglês, que você escuta, bota a fita lá. Hello, how are you? My name is… E quando você vê a realidade, é outra, assim. Eu fiquei perdidaça, assim. Quando você chegou, até você se entender o que estava acontecendo, porque demora, né? Você chegou, já tinha uma casa para vocês ficarem, porque vocês vieram de casal assim como eu. Então, a gente alugou, no nosso contrato, a gente tinha uma casa por um mês e depois a gente acabou continuando na casa, mas a gente fez um acordo com a moça, com a dona, né? Uhum. No seu caso, como que vocês organizaram essa acomodação? Então, a gente tinha a possibilidade de você organizar uma acomodação, só que a gente achou que era muito mais caro do que fechar, tipo, intercâmbio com acomodação. A gente só fechou intercâmbio, escola de inglês, tudo. E foi pelo Facebook, assim, procurando quem tem um quarto para casal. A gente fechou inicialmente só 2 semanas. Então a ideia audaciosa, né? Audaciosíssima. A ideia era chegar aqui em 2 semanas, arrumar um lugar pra ficar, sem inglês, sem trabalho. Tipo assim, por isso que, realmente, você acha que vem um unicórnio resolver a tua vida quando você se enfia no intercâmbio, né? Mas foi isso. Eu comecei a procurar brasileiros em Sydney na acomodação pra casal. Encontrei, fechei 2 semanas. A gente foi pra Sydney inicialmente, né? 2 semanas em North Bondi, num quarto. E nessas 2 semanas, corre atrás pra arrumar um lugar pra morar. Foi bem assim. Mas deu certo. Deu certo. A gente alugou um granny flat, que aqui algumas casas, eles têm uma casinha no fundo. Uhum. Tem a casa maior, um jardim e uma casinha no fundo que eles chamam de como se fosse casa da vovó, granny flat, né? Era ótimo, assim, ainda era no mesmo bairro, em North Bondi, tava bem localizado. Eu estudava em Bondi Junction, então era um ônibus dali, era 15 minutos, ou menos ainda. E aí fechamos isso por uns 4 meses. 4 meses, porque realmente… Contratinho curto, né? É porque a vovó da casa morava… É uma senhora que é o meu sonho de vida, que se Deus quiser vai acontecer, uma senhora que só vive de verão. Ela é grega, então quando na Austrália é inverno, ela está na Grécia. E aí, quando é inverno lá, ela vem pra Austrália. Mulher, ela mora nessa casa. Eu acho que a moça que… É grega, não é? A Pop? A mulher que eu morava quando eu cheguei em Sydney era grega também. Era não. Porque ela ainda não faleceu. É grega. Também. Tem uma… não sabia que tinha essa comunidade grande de grego. Aqui em Adelaide é maior ainda, se eu não me engano. Mas essa era uma família de gregos australianos, né? E ela vivia de verão. E eu aluguei essa casa dela enquanto ela estava, né, na Europa, vivendo o verão dela lá. E você sentiu dificuldade em conseguir emprego como chefe em Sydney? Acho que talvez não, mas você sentiu alguma dificuldade por conta do inglês, talvez? Isso que eu ia falar, era o inglês. A minha sorte é que eu já tinha experiência, né? E eu tinha esses contatos. Então, assim, eles tentaram me ajudar, mas no final das contas eu fui por assim, na escola você conhece alguém, que não sei o quê. Aí eu arrumei um emprego num café, inicialmente. Mas também teve uns perrengues aí, não me pagaram, o café fechou e tal, no meio do caminho. Aconteceu muito rápido, só que aqui você não tem tempo pra pensar, pra sentar e chorar. Você tem que, né? Saiu de um emprego, já tem que… Porque o aluguel você tem que pagar toda semana também. Você recebe toda semana, o aluguel é toda semana, né? E aí corre atrás. Eu trabalhei pra muita agência de hospitality lá em Sydney. Uma agência que é tipo vários clientes de locais grandes contratam essa agência tem a chefe que era eu, entende? Mas passei perrengue por causa do inglês, sim. A sorte é que eu já tinha o vocabulário ali das minhas coisinhas de chefe.
E aí, vai que vai. Então, você sempre trabalhou como chefe? Sempre. Olha, que bacana. Eu acho que você, se eu não me engano, eu acho que foi uma das poucas pessoas que eu conheço que trabalhou como chefe, assim, desde quando chegou aqui. Sim, foi. Porque normalmente faz um bico ali de cleaner, alguma coisa Não, ou nunca outra. fiz. Nunca fiz. Fiz chefe. Que O que bacana. também é bem cansativo, né? Porque também é uma vida É rala pra 12, caceta. final de semana não tem, não é isso? Não, porque final de semana, feriado? O que é isso? Ano novo? O quê? Como é que é? Não, hoje tá mais tranquilo, mas você trabalha. A época que você mais trabalha é quando mais as pessoas estão vivendo a vida delas, aproveitando a vida delas, né? Que final de semana e feriados e tudo, vai lá. Vai lá ralar E um sempre pouquinho. foi seu sonho ser chefe de Olha, cozinha? eu sempre gostei muito de cozinhar, né? Eu tenho muitas memórias, assim, em família, com a minha avó, sabe? Essas coisas. Eu sempre, família à mesa, assim, isso sempre me traz muita, até meio emotiva, assim, sabe? E eu gostava de cozinhar com a minha avó, eu gostava de me meter e fazer umas coisas desde criança. E eu lembro quando nessa época, assim, que você tá pensando em fazer faculdade, que eu tava perdida, não sabia o que fazer. Comecei outras faculdades e tudo, e eu lembro que a minha irmã chegou pra mim, você gosta tanto de cozinhar, por que você não faz gastronomia? Sabe? Falei, por que não, né? E fui. Por um tempo, aquele início, assim, eu gostava muito do que eu fazia. Normalmente, eu tive um slowdown depois, porque aqui na Austrália, eu tive que estudar de novo a carreira aqui. Isso é uma coisa que depois a gente pode falar. Porque eu não consegui validar o meu diploma do Brasil. É muito difícil você conseguir fazer esses trâmites tudo se você quer imigrar, é difícil. Então, tipo assim, eu podia trabalhar como chefe. Mas eu não podia imigrar como chefe se eu não estudasse na Austrália. Eu peguei isso de novo. Então, essa fase que eu tava estudando de novo, uma coisa que eu já fiz, uma carreira que eu já tinha, isso pra mim foi bem difícil, assim. Foi bem frustrante. Mas eu tinha um foco maior, né? Então eu tinha que pensar no meu foco. Tipo, tá, eu quero ficar na Austrália. Pum. Vocês já chegaram já decididos, não, vou ficar ou Não. vou ver qual vai ser. E aí, quando que vocês decidiram, olharam um pro outro e falaram, não, tá, aqui é o nosso lugar, a gente não sai daqui mais? Olha, passou muito rápido. Eu lembro que a gente veio com um tempo muito curto de visto. Era a grana que eu tinha ali pra fechar um intercâmbio. Então, acho que, se eu não me engano, foram 4 meses só de visto. Passou muito rápido. Aí aqui, aí cada um veio com visto. E aqui a gente juntou os vistos, que você pode estar com um partner e juntar os vistos, né? E pra isso aí a gente fez 2 anos de vistos, quando a gente já tava na Austrália. O que aconteceu é que passou um ano muito rápido. Assim, as coisas aconteceram muito rápido. E a gente começou a pensar assim, meu, daqui um ano acabou o visto. E aí, o que a gente vai fazer? Será que a gente vai querer continuar aqui? A vida tava muito boa, assim. A gente gostava muito de morar em Sydney, a gente fez amizades. Eu morava perto do meu trabalho. Tinha que estudar ainda, era visto estudante e tudo, meio chato e tal, mas faz parte. Mas a gente gostava bastante do que a gente estava construindo ali. Mas a gente sabia que aquilo ali não ia levar a lugar nenhum, né? Eu ia ficar mais um ano ali de visto. Voltar pro Brasil ou ir pra outro lugar. E aí? E a gente começou a se questionar. Nossa, vai passar um ano muito rápido de novo. E se daqui um ano a gente quiser ficar mais? Aí você vai e aplica outro visto de estudante. Aí você fica mais, sei lá, quanto tempo estudando de novo. E isso não vai te levar a nada. E se passar depois 3 anos, a gente querer de novo, e de novo, e de novo. Vamos procurar sobre o PR, então. Foi bem assim, sabe? A gente conversando tudo. Vamos tentar o PR. E aí que eu comecei a pesquisar. E aí que eu descobri que não dava pra eu validar o diploma. E aí que eu vi que eu tinha que estudar a carreira aqui de novo. Não dava pra aplicar por ele? Não. Não? Não. Não. É porque, por exemplo, aqui na minha situação também com o Kibe, também não tinha como aplicar por mim, porque eu sou advogada. Então, as leis são completamente diferentes. A gente teve a questão do visto dele, ele é arquiteto, e aí, o que aconteceu com a arquitetura? A questão da Sai e experiência volta da profissional. lista. Então, isso que acontecia comigo. Como meu diploma do Brasil, eu tinha que comprovar 10 anos de experiência. Eu tinha 26 anos. Eu mandei pra Austrália, eu tinha 26 anos, eu tinha acabado de me formar. Eu tinha 1 ano de experiência de trainee, de estagiária. O tempo que eu morei na Austrália, tipo, já tinha 1 ano e meio, mas não dava o que eles pediam. Eles não pediam só o diploma, entendeu? Cada profissão é uma coisa. Isso na época, né? Eu já não sei se mudou, já não sei mais nada. E aí a questão era que estudar na Austrália, naquele momento, você estudava, fazia 1 ano de experiência, aí você tinha documentação, e é isso. Então, não tinha como se eu usasse só meu estudo no Brasil, então eu tive que estudar aqui de novo. Foi aí que eu me mudei pra Adelaide.
Aí veio pra Adelaide. Aí a Adelaide era o único lugar do momento pra vocês ou vocês tinham outras opções? Não, tínhamos outras opções, mas a gente decidiu por Adelaide. Por quê? Porque Adelaide é uma cidade um pouco... Naquela época, agora tá mais famosa, mas naquela época era uma cidade tipo... Mas as opções, eu acho que era Darwin, que é menor ainda, ou Tasmânia, que é menor ainda. Então, entre as opções que tinha, Adelaide era melhor. Agora, a gente tinha opção... Tinha opção de Darwin também? Tinha. Eu sei que tinha Tasmânia e tinha Adelaide. E aí eu lembro que eu falei pro Kip, falei assim, eu não vou pra lugar nenhum. Daqui ninguém sai, daqui ninguém me tira. A gente vai ficar aqui em Sydney por 7 anos pra pegar esse piá. Eu não quero saber, eu não vou pra cidade nenhuma. A minha vontade era essa também, mas não era real. Olha eu aqui. E vocês chegaram aqui, depois de uns 3 anos, 1 ano mais ou menos, vocês terminaram ou não? Não, ficamos tempo ainda, ficamos tempo. Como que foi, Rafa, pra você, porque vocês estavam quanto tempo juntos? Uns 8 anos? Quando a gente separou? 8 anos. Como que pra você, como que foi pra você se entender como mulher, como Rafa, longe da relação? Uma outra, porque quando você começou a namorar com ele, você era muito nova. Você não tinha vivido toda essa experiência de intercâmbio. Não, e era tipo, agora eu tô sozinha aqui. O intercâmbio, justamente. Como que foi pra você? Porque os amigos eram os incomuns, né? Eram casais de amigos e tudo. Eu acho que foi assim, foi um processo, assim, sabe? Eu tive que utilizar de algumas ferramentas, assim. Eu comecei terapia, logo depois que eu me separei. Foi bem isso, assim, entender quem eu era. Na verdade, passava uma coisa na minha cabeça. Eu passava assim, tudo bem que a gente já estávamos há 8 anos juntos, mas existia uma Rafaela antes também. Antes dele, sabe? Sim. Então eu pensava, não, eu tive uma vida antes dele, eu posso ter uma vida depois dele. Sabe assim? Então isso passava pela minha cabeça também. Mas, então, a terapia me ajudou muito. Ter alguém ali, eu mesma começar a... Eu tive que aprender a ver as coisas de outra maneira, assim, sabe? Eu tava sozinha. Depois de tanto tempo compartilhando a vida com uma pessoa, você fica sozinha de novo, você, tipo... Inicialmente é um processo difícil, porque inicialmente a minha sensação era falhei, sabe assim? É como se você... Acho que todo mundo passa por um processo de luto, sabe? Eu passei. Onde eu também culpava muito a pessoa e eu me colocava meio que numa posição de vítima, vamos dizer assim. Porque meu sonho morreu, essa pessoa matou o meu sonho, uma coisa bem assim, uma viagem assim, mas... É o seu processo de luto. Claro. Mas acho que a terapia me ajudou a ver as coisas de outra maneira, sabe? A me colocar também, porque o relacionamento é feito de 2 pessoas, né? Você não pode... eu também tinha minha razão, minha parcela de das coisas não darem certo. Também não sou... como é que... Madre Teresa de Calcutá? Exato. Não sou... Como é que eles falam? Tem a flor do campo, não sou a... lírio do campo, não sou a última bolacha do pacote, não sou a última Coca-Cola do deserto. Então foi bom, a terapia me auxiliou muito a mudar a lente com que eu tava vendo a minha vida, porque foi isso, sabe? Esse processo de... Chegou um momento que às vezes, sei lá, eu olhava um casal bem, aquilo... Não queria ver aquilo, sabe? Assim, porque eu tava machucada. Perdi algo que eu sonhei que um dia fosse dar certo e aconteceu e não deu e tá tudo bem, sabe? Acontece. Então, a terapia me ajudou muito. Conhecer pessoas. Eu lembro que comecei a alugar a minha casa conheci uma pessoa que alugou o quarto lá em casa. E a gente ficou muito amiga. Então, assim, comecei a me reunir de pessoas que me davam meio que um alto astral. Comecei a fazer coisas que eu nunca tinha feito na minha vida. Tipo o quê? Foi fazer teatro. Você veio fazer teatro aqui? Mentira, eu não sabia disso. E eu morrendo de medo por causa do inglês, né? Eu sempre quis fazer. Eu falei assim, cara, agora eu vou me permitir fazer coisas que eu nunca fiz na vida. Posso fazer uma pergunta? Você cortou cabelo? Não. Quando você terminou? Porque, tipo, é um marco. É um marco em toda a relação. Ou uma coisa... Será que eu cortei? Eu não me lembro. Porque toda mulher, quando tem uma mudança muito radical...
pum, vou cortar o cabelo. Faz uma mudança, assim, muito drástica, né? Menina, eu acho que eu não fiz isso, não. Não pintou o cabelo, não fez nada disso. Assim, eu tipo, não me lembro. Tá. Não sei te falar, não me lembro. Sumiu da minha cabeça. Não sei, acho que não. Acho que não. Mas então, eu fui me permitir fazer coisas que eu nunca tinha feito. Eu lembro que porque ao mesmo tempo eu também queria... Não era um mecanismo de fuga, não. Mas eu queria preencher o meu dia de coisas. Que não fosse só ir do trabalho pra casa, da casa pro trabalho. Entendeu? Entendi. Então, eu me matriculei num curso curto de teatro. Uhum. E eu morrendo de medo por causa do inglês, né? Falei assim, foda-se, vai lá. Pode falar, vou falando essas palavras. Fica à vontade, não tem problema. Você tá num podcast com uma carioca, então... Vai sair aí, cara. Eu falei, e eu morrendo de... Ia ser engraçado isso, porque eu morrendo de vergonha, assim. Porque eu imaginei que eu seria a única foreigner, né? A única pessoa fora da Austrália. Porque eu sabia que fui fazer esse curso com um monte de adolescente, assim, galera de 20 anos e pouco, sabe? Eu já tinha 31 na época. 31 para 32, não lembro. E aí, me inscrevi, cheguei lá na aula. Primeira aula, professora era da onde? De Portugal. E eu morrendo de medo do meu inglês. O inglês do cara era pior que o meu. Ele era o professor. E como que tu arrumou essa aula de teatro? Eu estudei no TAFE, gastronomia, né, cookery. E lá eles têm vários cursos curtos, né, short courses. E aí eles sempre me mandavam um e-mail do que eles estavam liberando, assim. Curso de fotografia, curso de teatro, curso de não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu fiz. Era tipo 2 meses de curso só, 2 vezes por semana. E foi bem legal. Foi demais, assim. Mas era só pra isso, só pra fazer uma coisa diferente. Me inscrevi no francês, fiz 2 termos de francês também. Muito difícil. Eu lembro dessa fase sua do francês. Então foi mais ou menos a mesma época que eu fazia essas coisas. Você, quando tava passando por esse momento conturbado antes de você terminar, tem aquela tensão. Eu te falo isso porque eu passei várias vezes com o Kibe. E o podcast nasceu, enfim, por conta de uma briga. Uhum. Mas aquele momento até a gente... Tá esquisito, mas você não sabe se vai ou se fica. Eu não compartilho, porque não compartilho com a minha família. Tá. E aí, às vezes, vou te falar que às vezes eu nem compartilho nem com amigos, porque às vezes eu tenho até medo do julgamento. Sim, entendo. Você... chego aqui em Adelaide, quanto tempo? 1 ano e 2 anos? 3 anos? Eu cheguei em Adelaide em 2019. 2019. Você terminou em... tem 2 anos. Então bota aí. Então já tinha uma vida aqui de 3 anos aqui com ele. Bastante tempo que a gente já tava junto. Então você já tinha um grupo de amigos. Você, nesse momento em que você não estava bem no seu relacionamento com ele, você chegou a compartilhar isso com alguém da sua família ou com seus amigos? Ou, tipo, não. Era só você e ele ali e você... Eu sou super fechada. Eu só fui falar sobre com família ou amigos, a gente já tinha decidido terminar já. Eu não realmente era um foco só mais em... Talvez isso... Não sei se isso ajudaria ou não. Eu também não me abri muito. Aí, quando a gente terminou, foi mais com a psicóloga mesmo. E com a minha housemate na época. Você se lembra qual foi o dia mais dolorido, assim, desse terminou, depois que vocês decidiram o término? Qual foi o dia que você mais entrou em casa e falou assim, nossa, bateu arrependimento, eu preciso voltar agora? Nenhum momento. Nunca aconteceu. Nunca? Capricorniana. Então, deixa eu explicar uma coisa. Capricórnio é assim. Não, tô dizendo de mim, né? Eu demoro muito a tomar uma decisão. Então, assim, às vezes posso falar isso livremente, assim. Falava até com ele, inclusive. Não tá dando certo isso, eu não quero mais. A gente se entendia. Aí brigava de novo. Isso foram 2 anos ali de vai, não vai. Pra então eu tomar a decisão. E aí eu tomo a decisão, eu não volto atrás. Eu sou esse tipo de pessoa. Nunca... Não. Gente, porque eu acho que se eu terminasse com o Kibe... Primeiro que eu ia entrar num, tipo... Eu adoro uma cena de novela. Então eu ia entrar em casa e, tipo, me escorregar na porta, assim, sabe? Existe isso. Mas a gente tentou. Não foi... Não, sim. Existem casais e casais. Eu nunca vivi um relacionamento, sabe? Aquela coisa de vai e volta. Isso não foi uma realidade pra mim. Isso nunca aconteceu. Eu conheço, às vezes,
pessoas que terminamos, aí passa uns tantos de meses e volta. Tudo bem, cada casal é um casal e tal. Mas isso nunca tinha acontecido com a gente, mas por muito tempo a gente tentando e não dava certo. Até que um belo dia, não dá pra continuar assim. Tentando e não dando certo. E tá tudo bem. E tá tudo bem também, sabe? Então eu tomei essa decisão e não voltei atrás. Não teve esse. Não teve esse momento, tipo, ai, tô bêbada, eu vou ligar pro ex. Não teve esse momento. Isso nunca aconteceu da minha parte. Isso nunca aconteceu com nenhum ex. Nunca. Não. Caramba. E como que foi com os amigos? Porque, ok, você teve que se redescobrir, né? Começou a aula de teatro, alugou o quarto. Aos poucos as coisas foram entrando nos eixos. Sim. Mas e a questão dos amigos? Porque você falou que tinha muitos amigos em comuns e a maioria eram casais. Então, às vezes eu encontrava só com a mulher do casal e tudo, essas coisas normais. Tive um novo grupo de amizades que era as nossas amigas, né, em comum e tudo. E que foi muito importante pra mim também, ter esse grupo, a gente socializar, a gente se encontrar, isso tudo. Por mais que muitas vezes não era pra falar disso, sobre isso especificamente, mas de tratar ali com alguém, né, sentindo um calor no coração, assim, porque a gente não tem família, então acho que os amigos se tornam nossa família, sabe? Mas fazer um novo grupo de amigos. Teve um grupo nosso, né? E eu tive outras amigas também que eram solteiras. Muitas delas agora, eu já ainda tenho uma aqui, outras se mudaram pra Queensland. Então, isso sempre acontece na Austrália também, né? Você faz um grupo de amigos, eles vão, se mudam ou voltam pro Brasil e tudo. Então, você sempre tem que estar aberto a conhecer pessoas, né? Mas foi isso. Você, quando você terminou, você chegou a pensar em desistir? Tipo, ai, acabou. Porque foi aquilo que você falou. Ah, ele destruiu. Não que ele destruiu, mas a sensação foi que, tipo, idealização foi destruída. Foi distraída. Não pode dizer que uma pessoa destruiu, né? Mas Isso. assim, quando você tá ali machucada, você pensa nisso. Mas eu mudei as lentes e falei, não, eu também sou culpada pelo isso não ter dado certo. Mas você chegou a pensar em desistir, voltar pro Brasil e falar assim, não, isso aqui não é mais pra mim? Não, também não. É aquilo, eu tenho um foco ali, ó, vai até o fim. Entendeu? Meu foco na Austrália era a mesma coisa, assim, de eu quero ficar aqui, quero fazer minha vida aqui, é isso. E a primeira noite pós-término, como que foi, Rafa? Porque eu acho que a primeira, né? a primeira eu acho que é a pior, assim, né? Porque você tem que se acostumar a deitar na cama sozinho. É estranho. É estranho. É estranho, né? Muito. Aprender, sei lá, a ver TV sozinha. A ver quais são as séries que você gosta de assistir sozinha. Né? É aquilo, é um processo, né? Aí você chora, aí você pensa e reflete e vai. Mas como eu já tava decidida e achava que realmente seria o melhor pros dois, eu falei, é uma questão de tempo. Na minha cabeça é uma questão de tempo e eu usar das ferramentas corretas pra eu me reerguer de novo, né? Como pessoa, vamos dizer assim. Eu lembro que antes do Kibe eu namorei. E aí foi um namoro super conturbado e tal. E aí quando a gente terminou, o que eu fiz? Eu fiz uma lista das 10 piores coisas dele. Sabe aquele filme 10 coisas que eu odeio em você? Eu fiz uma lista das 10 coisas que eu odiava nele. E aí toda vez que eu ficava mal, assim, eu olhava... Ai, é verdade, eu odeio isso nele. Nossa, como esse é o meu filho da puta. Ai, que ódio. Ai, que bom que eu terminei com ele. Então, eu não fiz a lista não, mas era isso que vinha na cabeça, entendeu? Tipo... Você tinha isso? É isso que eu ia perguntar. Tipo, porque eu tinha essa lista, tipo, quando me batia uma... Ai, nossa, ai, quero voltar. Isso que você lembra só de uma coisa. Aí eu... Sim, assim, como eu tô dizendo, não uma lista específica, mas de momentos que não eram muito legais, assim, sabe? E falava, não quero voltar pra isso. Não vim aqui nesse mundo pra isso. Sabe assim? Fair enough. E aí você vai em frente. E você se lembra quais... o que te recarregava a energia? Além do, óbvio, da terapia, da aula de teatro.
Mas, sei lá, tomar um vinho, assistir televisão, ou então correr, que agora sei que você corre, ou então sentar na praia, ver o pôr do sol. O que te fazia do tipo... Eu acho que eu comecei a ter uns hábitos bem mais saudáveis, assim, a minha psicóloga, a gente sempre fazia uma meditação no final da sessão de terapia. Uhum. Eu achava foi muito legal, assim, o jeito que ela lidou comigo, com tudo, que eu lembro que ela falava assim pra mim. Quando a gente gosta de alguém, a gente quer estar junto da pessoa, a gente quer abraçar a pessoa, beijar a pessoa e tal. Então você tem que fazer isso com você. Entende? Então, toda noite, eu deitava na cama pra dormir, eu me abraçava, assim, eu ficava assim, ai, você é maravilhosa, eu te amo, eu te amo. Juro pra você, eu fazia isso. Literalmente, assim, porque ela falava, você tem que construir um relacionamento com você. Você tem que olhar pro espelho e se amar, sabe? E acho que esse processo... Hoje eu entendo que eu passei por tudo isso, que eu tinha que chegar a isso, sabe? Então, ela me ajudou muito, eu também... Aí eu queria me enfiar em tudo também. Comecei a ouvir um monte de podcast, comecei a sair pra correr de vez em quando. Eu morava perto da praia. A praia sempre me deu uma energia muito boa, assim. Então eu sempre, tava triste, vai pra praia. Tá feliz, vai pra praia. Tá não sei o que, vai, sabe? Eu sempre me senti muito bem na praia. Mas eu tinha várias coisas que eu fazia. Às vezes, tipo, eu chegava cansada do trabalho, eu gostava de colocar uma música, assim, tomar um banho de banheira bem quente. Aqui, não, pra quem não sabe, não é coisa... Pense, cara, nem nada. É muito comum, inclusive, ter banheira aqui, né? Na Austrália. Pegava uma taça de vinho, colocava sais de banho, assim, fazia banheira, colocava uma vela, assim, uma música e ficava lá, assim. Então, assim, eu comecei a fazer várias coisas que eu não fazia antes. Ou fazia muito pouco. Até fazia, mas fazia muito pouco. Comecei a fazer mais, sabe? E aí, foi isso, assim. Acho que foi isso. Eu construí uma relação comigo, que eu não tinha antes, sabe? O que você descobriu que você gosta depois depois do término? Porque tem coisas que você só descobre que você gosta depois com o término. Eu ainda não passei com... Bom, espero que eu não passe com o Kibe. Descubra com o Kibe tudo que você gosta Mas de fazer. Mas o que eu já descobri com o Kibe, que eu gosto, que eu não sabia nunca na minha vida, é sushi. Quando eu conheci o Kibe, eu só comia Hot Philadelphia. E eu não comia sushi de jeito nenhum. Hoje, minha filha, quando eu tava grávida, no dia que eu pari, tava mesma louca hora, já pra comer o sushi. Uma hora depois, meu sushi aqui com a Coca. Sushi. O quê? Olha, eu criei um hábito bem inusitado, mas que me ajudava muito é tipo um estilo de meditação, até, se você fizer isso. Eu comprei aqueles livros de colorir. Que agora tá na moda. Acho que naquela época também tava. Tomava um vinho, às vezes eu até chamava umas amigas assim, sabe? E falava, vamos colorir. Era era terapêutico. Passava horas colorindo. Juro pra você. Isso foi uma coisa que me veio agora na cabeça. Eu comecei a fazer isso também depois. E contar pra sua família. Porque uma coisa é... Difícil, né? Uma coisa você vê... Porque você tem que passar por 2 lutos, né? Que um luto é seu e outro luto é da sua família. De julgamento, de tudo. Mas por que, minha filha? Sim, sempre, né? E outra, era tão bom, porque não sabem, Não que eles não seja bom, né? Mas assim, não sabe o que tava acontecendo e tudo. Mas eu demorei pra falar. Tipo, você demorou pra falar? Já tinha passado mais de um mês. Era uma coisa até engraçada, porque assim, por mais que a gente tivesse terminado, a gente ficou um tempo assim, ainda conversando. A gente teve várias conversas depois do término pra se entender, encaixar aí, sabe? Pra você não ficar assim, com raiva, ódio da pessoa nem nada, sabe? Pra tá tudo, tudo bem, sabe? E eu lembro que isso era uma coisa que a gente até falava, né? Porque no mesmo dia ele mandou um e-mail pra família, falando que a gente tinha terminado. Pra família dele, mentira. Pra família dele, E eu acho que eu demorei mais de um mês pra falar, de fato. Eu lembro que eu falei pra minha irmã mais velha primeiro. E ela assim, eu sabia que tava acontecendo alguma coisa. Eu tava sentindo que tava acontecendo alguma coisa. É feeling, né? A gente sempre tem alguém que sente, assim, nas entrelinhas as coisas. Meu pai, ele é super compreensivo. Ele sempre foi assim, minha filha, eu quero ver você bem, você feliz. Eu quero que você esteja bem. Se essa é a sua decisão, aceita a sua decisão. A minha mãe é com um pouco mais... Sempre tem um. Um pouco mais assim, minha
filha, não, por quê? Nossa, e tal, e tal. Mas, assim, aí você tem que dar sua boundary, né? Criar ali seu limite. E aí eu falei pra minha mãe, falei, mãe, é isso mesmo, eu tô decidida e tal. Ela demorou pra aceitar, mas depois de um tempo, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, né? E você já isso. tinha voltado pro Brasil quando vocês estavam juntos? Ou Não, tinha voltado uma vez, no primeiro ano. A gente nem morava em Adelaide ainda, a gente voltou no primeiro ano, uma vez. E quando você voltou pro Brasil, porque você já foi algumas vezes pro Brasil. Fui. Depois. Qual foi quando a primeira vez que você voltou pro Brasil sem ele, solteira? Foi, assim, aí eles já estavam de boa, já tava tudo bem. Já tinha passado um tempinho já. O seu sentimento, não que eu digo de solidão, nem nada disso, mas um sentimento de livre pra voar, tipo isso, a vou música aproveitar isso aqui. Vou aproveitar. Não, brincadeira. Mas pode ser verdade. Não, é sempre bom estar no Brasil, né? É sempre bom ver os amigos, ver amigos que eram amigos da adolescência e tudo, e curtir e tal. Só quem vive aqui entende a diferença, assim, de você ir pro Brasil. Ir pra festa mesmo, e aproveitar coisas que não tem aqui, que é bem diferente aqui, essa pegada. Então foi legal ter ido, sim. Não... Foi bom. Já tava tudo certo já, na época. Já tava tudo ok. Já. E você, nessa época, você já era chefe de cozinha há muito tempo. Você chegou a cozinhar lá pra sua família? Claro, no Natal, sempre. Cozinhei. Você passou o Natal lá? Foi a vez que você passou o Natal lá? Foi. Sua irmã tinha ganho o neném já. Já tinha? Ai, eu fui conhecer meu sobrinho. Ai, meu Deus. Não, paixão da minha vida, meus sobrinhos. E qual foi a sensação de voltar pra casa depois Porque é uma outra Rafa que tá voltando pra casa. Você acha que a sua família te olhou tipo... Quem é essa Rafa que tá entrando aqui? Ou quem é essa Rafa? Teve que te redescobrir, te reconhecer? Eu acho que a minha essência sempre foi a mesma, assim. Por mais que eu fale, porque eu tive que me reconstruir, blá, 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 blá. Eu sempre tive a mesma essência e por muito tempo eu acho que eu me afastei daquela essência. Eu tentei me encaixar, talvez, em coisas pra tentar dar certo e de certa forma, eu voltei pra aquilo, assim. Obviamente mais madura. Eu acho que eu tenho uma versão melhorada da minha essência, vamos dizer assim. Mas não, foi super bem recebida. Eu lembro que minha avó, eu sou muito apegada à minha avó, né? E ela olhava assim pra mim, eu não acredito que você está aqui. E aí ela chorava e eu chorava também. Eu sou muito mais assim, emotiva com a minha avó do que com os meus pais, pra ser sincera. E não, mas foi bem de boa, assim. Aí eles já estavam bem tranquilos também. Foi só uma alegria. E como foi cozinhar com a sua avó? Ai, assim, eu amo, né? Cozinhar com a minha avó. E minha avó, eu falo que ela fica assim... porque você que é a chefe. Eu falo, vó, se eu sou chefe, você é a super mega blaster chefe. Minha avó cozinha super bem, né? Muito melhor do que eu, imagina. E, é uma delícia sempre, né? E ela mora em Minas, ela ainda mora em Uberaba, né? Minha família já não mora mais lá, mas ela ainda tá lá. Então, é uma delícia voltar pras raízes mineiras que eu amo. Muito Se reencontrar, né? E me reencontrar de novo lá. Como foi ver os amigos? Maravilhoso. Maravilhoso. Também, então, ninguém mais mora lá. Cada um... Aí tem que marcar de se encontrar, sabe? Essas coisas assim. Mas é sempre muito bom estar de volta lá. Durante um relacionamento, normalmente, não é 100%, mas às vezes no relacionamento você acaba se afastando de um ou de outro. Talvez isso acontece mais no relacionamento quando é adolescente, que fica vivendo em função daquele amor louco, doentio, e você acaba se afastando de um amigo ou outro. Chegou a acontecer e você percebe que você fez porrada, que você deu mancada, quando o relacionamento termina e você fala, opa, cadê os meus amigos? Cadê os meus amigos? Chegou a passar por isso com você? Então, é porque eu sou meio que aquela amiga, assim, que a gente não se fala todo dia, não tem aquela coisa, mas quando a gente se encontra, é como se a gente tivesse visto ontem, sabe assim? Então, os meus amigos sabem que eu sou assim. Então, por sorte, eu não passei isso, não. Não passei isso, não. E assim, e também a gente tá... como a gente veio morar na Austrália, né? Você já não falava todo dia, não via todo dia, ficava anos sem se ver e tudo.
Mas eles também foram super compreensíveis e tal. E assim, a gente tem um laço bem assim, da gente não se fala sempre, mas quando está junto, a gente vai viver aquilo ali, o momento que a gente tá junto. Então são amigos muito nesse estilo, assim, muito bons. Que bom, né? Que bom que pelo menos você não perdeu essa... Não. Porque é muito comum. Muito comum, principalmente vai fazer 8 anos que eu tô aqui, né? Mas eu tive ano passado eu tive o casamento da minha amiga em Curaçao, no Caribe, que eram esses amigos da adolescência, sabe? Então, e foi demais, assim, todo mundo se encontrando. Onde é que a gente vai se encontrar no que vem? Vamos se encontrar pra algum lugar do mundo, sabe, assim? Então, é muito bom, é aqueles amigos, assim, que a gente tá junto, não é sempre, mas quando tá, você quer aproveitar ao máximo. Você chegou a ligar pra eles quando você terminou? Claro, aquele vídeo, aí todos ali, né? Um monte de janelinha ali. Pra contar tudo. É grupo chamada, né? Exato, sim, fiz. Aí sempre rola aquela raiva e não sei o quê, mas não, a gente tá tudo bem, tá tudo bem. E é isso, sim, mas rolou. Porque esses amigos da adolescência que a gente carrega até hoje são as pessoas que a gente se reconhece, né? Sim, assim, a gente passaram por tantas fases da minha vida, Justamente. Desde 14 anos, eu tenho uma aqui desde 9 anos. Então, tipo, são muito tempo de amizade, né? Que você pode falar qualquer besteira que você não vai ser cancelada. Faz toda a diferença. Sim. Eu sinto essa saudade porque por mais que você crie laços aqui de amizade, de amigos e tal, os seus amigos das antigas, quando bate a saudade, quando bate o perrengue, dá uma vontade, tipo assim, quem é a Rafaela de 2012, 2003, assim? Nossa, imagina, foi adolescente, escola, são amigos do colégio, sabe? Então, tipo, isso é 2006, 2007. É tempo pra caramba, quase 20 anos. Nossa, até pra caramba. Tempo pra caramba. Então, assim, mas não, foi ótimo, assim, você se abrir com essas pessoas que te conhecem há tanto tempo. E, de novo, foram aquelas pessoas que estamos aqui porque você precisar, quer ligar pra mim de madrugada, liga, precisa conversar, tudo bem, estamos aqui. O que é muito bom, se sentir um conforto, né? É um conforto. É um conforto. Rafa, nesse tempo que você ficou lá no Brasil, você falou muito da sua avó. Qual é o prato que você mais gostava de cozinhar com a sua avó? Ai, olha, eu vou te falar que o meu... Não é nem que eu gosto de cozinhar com ela, mas eu gosto que é o que eu chego lá e eu falo, vó, faz isso assim pra mim. Meu, é arroz branco, feijão preto. Ela faz uma abóbora com bacon, que é só minha avó que faz. Aí ela faz uma farofa também, que é só ela que faz, sabe? Assim, então, aí vira um prato, assim, que eu misturo tudo ali, vira um prato de peão, assim. Não é um prato específico, uma moqueca, minha avó faz um escondidinho também, muito bom. Mas esse que é arroz branco, feijão preto, abóbora com bacon e farofa. Nossa, eu amo. Abóbora com bacon? É. Minha avó faz uma abóbora com bacon maravilhosa. E farofa, nossa, amo. Mas já fiz doce de leite com a minha avó, pão de queijo, um monte de coisa. Bolo, vou na casa dela, sempre faz bolo. Nossa, Minas, né? Você imagina que a gente faz o que a gente come em Minas. Nossa, eu adoro. Minha família, eu tenho uma parte da família que é de lá, né? Nossa. Mas é engraçado, lá o feijão é marrom, né? Mas a minha avó, ela é do Rio. Minha avó é do Rio, por isso que ela faz feijão preto. Tá, porque eu falo assim, lá o negócio é feijão marrom. É, feijão marrom, mas a minha avó é do Rio. Minha avó é do interior do Rio. E qual é o prato que te definiria? Eu vou usar a resposta do Cleber. Ele falou assim que eu posso ser um pão de queijo. eu sei a explicação, mas conta pra todo mundo. Por que seria pão de queijo? Porque todo mundo gosta. Eu sou um pão de queijo, porque todo mundo gosta. Não, poderia. Tô dizendo todo mundo gosta, mas vai saber. Às vezes tem alguém que não gosta, né? E eu tô aqui fazendo propaganda de mim. Mas, pão de queijo é mineiro também, né? Eu me considero, assim, meio mineirinha, sabe? Apesar de eu não ter nascido em Minas, passei... Que me fez... A adolescência é muito forte na nossa personalidade, né? Então, eu passei minha adolescência em Minas. Então, eu tenho muitas lembranças de Minas. Amo os meus amigos de Minas e tudo. Então, acho que é um pão de queijo, pãozinho de queijo. Pãozinho de queijo, uai. Uai, por que não? Pãozinho de queijo. Trem bom. Trem bom, só. E qual foi a sensação quando você voltou pra cá,
depois de ter passado essa temporada aí, conhecer o teu sobrinho, passar tempo com tua avó, cozinhando, Nossa, os foi bom amigos. demais. Foi mais dolorido do que quando você pegou o avião pra vir pra Sydney pela primeira vez? Eu acho que é engraçado eu falar isso, viu? Mas eu me sinto tão em casa que, por mais que a minha família não esteja aqui, Uhum. sabe? Que eu passei um tempo lá, bom, assim, então chega uma hora que eu já queria voltar à minha rotina. Sabe, assim, foi ótimo, é maravilhoso, eu aproveitei muito. Mas eu falo, já tá na hora de eu voltar pra Austrália. Sabe assim? Já acabou aqui a graça. Mas aí aí passa um ano, eu já fico louca pra voltar de novo. Não sei quando eu vou voltar ainda, mas eu tô querendo já, tipo, ano que vem, mas não sei se vai rolar. Mas eu quero trazer meus pais também, que meus pais não vieram ainda. Mas passa um tempo, eu já fico querendo voltar pra cá. Nossa, quando eu fui pro Brasil, acho que primeira vez em 2022, eu e a equipe, a gente chegou, dormiu. Acho que na primeira semana a gente se olhou. Vamos voltar? Não foi? Na primeira semana? Foi sim, não faz essa cara de não. Aí a gente falou, vamos voltar. Não sei o que tá falando, né, galera? Mas eu acho que passa ali passou umas 4 semanas, assim, eu já falo, está na hora de... Mas é ótimo, tá? É porque também minha família tá toda espalhada pelo Brasil. Então eu vou pra São Paulo, eu vou pra Minas de Minas, eu vou pra Cuiabá. Então passa muito rápido, entende? E aí, às vezes, fico tão cansada que falo, já tá na hora de eu voltar pra casa. E a casa é aqui. Justamente. A questão nossa foi que o Rio em si, a gente... Não é nem só a família, porque a família é o que motiva a gente ir pra lá, né? Sim, sim. A família e os amigos. Mas a cidade em si, você não... Você se sente um peixe fora d'água, literalmente, né? É muito louco isso, né? Porque já tem tanto tempo que a gente tá aqui que às vezes eu chego lá e muitas coisas às vezes eu não reconheço, ou eu vejo de outra maneira em relação de quando eu morava lá, sabe? É muito doido isso, não é? É muito. É o seu país, é a sua cultura, mas às vezes eu me sinto um peixe fora d'água. Lá. Agora que você já é cidadã... Vai fazer uma semana. Ai, gente, eu tô doida pra virar cidadã, que eu quero chegar com passaporte australiano e em vez de entrar no Brasil, quando eu entrar com... Você é brasileiro? Não, eu quero ir pra essa fila aqui que eu sou australiano. Você vai fazer isso ou você vai... Eu não vou fazer isso, porque a Austrália não precisa de visto pro Brasil, né? Não sei se você sabe. Mentira, não. Mudou. Então, o bom vai ser quando a gente voltar pra Austrália e não ter que pegar outra fila, né? Você passa direto. É verdade. Eu quero esse momento, que ainda não aconteceu. Mas pro Brasil ainda uso o outro, porque senão a gente tem que pedir visto. Aí é ruim. Ai, não, paga por esse visto, você sabe? Não sei. Eu também não sei. Não sei. Mas nas próximas viagens, qual passaporte você vai usar? Australiano ou brasileiro? Menina, então, a gente tá com uma viagem pra Bali mês que vem, que eu descobri que brasileiro não precisa de visto, australiano precisa. Mentira! Eu falei, eu vou sair do país com o australiano e vou entrar na Indonésia com o brasileiro. Mudaram recentemente, algum agreement, algum acordo Brasil e Indonésia. Será que não foi por causa da menina que morreu lá no... Pode ser, menina, não sei. Na trilha? Mas parece que assim, é um visto muito simples. Eu já fui pra Bali uma vez também, né? E parece que lá na hora você só tinha que pagar $50. Mas agora nem isso precisa. Nem você isso não paga precisa. Nada. Você não paga brasileiro, australiano paga. Então eu não vou pagar. Não, fair enough. Eu também não pagaria. Agora eu posso usar os dois, Eu, hein? Rafa, voltando um pouquinho sobre o assunto do término. Uhum. Porque muita gente, principalmente quando tá longe da família, fica muito receosa em terminar, porque é muito difícil, ainda mais depois de um longo tempo, tomar a decisão, não dá mais. Às vezes a pessoa sabe que não dá mais, mas o medo de recomeçar trava a pessoa. Uhum. O que você poderia, sei lá, o que você, Rafa, fez pra, tipo, não te travar da sua decisão de terminar? Eu acho assim, cada caso é um caso, né? Justamente. Então, mas da minha experiência, do que eu comecei a perceber em mim dentro do meu relacionamento,
É que assim, o meu relacionamento com outra pessoa estava afetando o meu relacionamento comigo mesma. Foi assim, o que eu comecei a reparar e não gostar, sabe? Assim, eu acho que eu tava perdendo um pouco a minha autenticidade, a minha essência. E, infelizmente, muitas brigas, mas não vem ao caso isso tudo, mas era isso. A questão pra mim Qual foi a foi. sua coragem, assim? Não, tá tudo bem, eu consigo. Qual foi o seu momento que você falou: "Ok, eu consigo, acabou", sabe, porque é muito Não, é difícil. difícil, com certeza. Tomar essa decisão é difícil. Como eu falei, demorei 2 anos pra de fato falar: olha, eu acho que isso aqui, infelizmente, não tá indo pra nenhum lugar, né? É muito tempo, 2 anos. Tem relacionamento que não dura 2 anos, tem namoro que Né, não dura 2 né. anos, casamento que não dura. Demorei 2 anos pra tomar essa decisão. Mas eu acho que pra mim foi isso. Uma vez que eu falei, não, realmente, eu pra mim, eu não tava gostando da Rafaela que eu tava sendo, sabe assim? Entendi. Quando você começa a tentar se encaixar demais num lugar que não é pra você. Então eu comecei a pensar em muitas coisas, a rever muitas coisas. Aí são inúmeras questões, assim, que é difícil falar, você deve fazer isso por causa disso. Porque, de novo, cada relacionamento é um relacionamento, a E pessoa tem cada que tomar a pessoa é uma decisão pessoa. por si própria. Mas eu acho que, assim, eu nunca. É isso que você falou, uma coragem silenciosa, assim. Eu nunca fui uma pessoa medrosa de falar. Eu não sabia como é que ia ser. Não sabia. Do fato. Assim, eu vou viver dia após dia. Eu vou atrás de recursos pra fazer eu me sentir melhor comigo mesma, recursos de autoconhecimento. Eu falei, me enfiei até em cursos de inteligência emocional. Fiz de tudo que você imaginar. E foi ótimo, sabe? De eu parar e começar a entender o que eu sentia, Uhum. entender, me observar, por que eu reajo dessa maneira em determinada situação. Então foi realmente, assim, uma ferramenta de autoconhecimento muito grande que eu nunca tinha tido na minha vida. Então, você tem que ter coragem, você tem que ter, obviamente, independência financeira é muito importante. Eu acho que sim, por mais que num casal, o casal se ajuda. Eu trabalhava, dentro da minha casa, eu comecei a dividir casa. Então, tipo, tem essas questões também que às vezes as mulheres têm medo, porque tem uma certa dependência, não só emocional, mas dependência financeira. Sim. Então, assim, eu acho que a dependência emocional me pegava muito mais do que a financeira, vamos dizer assim. Mas eu achava que aquilo, de fato, eu achava que aquilo ali não ia pra nenhum lugar. Então eu tinha que tentar algo diferente. Porque eu tentei. E não tava melhorando de nenhum dos lados. Entende? E é muita coragem, Rafa, porque você terminar um relacionamento depois de tanto tempo Não, não é fácil. Não é fácil já no Brasil, que você já tem toda a rede de apoio. Você tem seu pai, você tem sua mãe, você tem seus amigos que te conhecem desde de sempre, de sempre. Mas é engraçado, eu não pensava nisso, assim. Eu não ficava, ai meu Deus, como é que vai ser se eu terminar? Ai meu Deus, não sei o quê. No momento em que eu tentava, sabe? Mas quando você não vê resultado das tentativas, pra mim não tinha outra opção, sabe? Não tinha. Pra mim eu não via outra opção. Então, eu tinha que fazer aquilo. É muito. É difícil explicar, assim, até com palavras mesmo. Até assim, a reação do meu corpo ao término, eu comecei a prestar atenção nisso. Tipo, eu tive uma sensação de alívio que eu não imaginava que eu ia sentir isso, sabe? Então eu falava, cara, eu vou escutar meu corpo, sabe assim? Então eu ficava assim, nossa, agora eu tô calma. Antes eu ficava sempre, sabe? Então eu comecei a perceber essas coisas em mim, que antes eu nem parava pra prestar atenção. Eu vivia ação e reação, reativa, eu era uma pessoa reativa. Eu nunca tava pisando em ovos todo momento. Não tinha espaço pra ser eu mesma. Então tinha muita coisa ali que eu falava, meu, isso aqui não vai dar mais pra ser assim. Essa não é a Rafaela. Exato, sabe? E aí depois tive que descobrir, tá, então quem é a Rafaela? Ou quem quer ser a Rafaela depois de tudo isso? E aí, quem é a Rafaela hoje? Cara, eu acho que eu sou. Eu acho que sou uma pessoa muito determinada a sempre buscar pela minha melhor versão, vamos dizer assim. Meio clichê isso, sei lá, mas
Isso que eu falei pra mim, e a terapia também me ajudou, ela sempre falava, escuta, sente, se permita sentir, se é raiva ou não, se você está feliz ou não, se permita sentir, mas não deixar que aquela emoção te, te domine, entendeu? Mas se permita sentir. Então, eu comecei a me permitir mais, a buscar mais a minha autenticidade, a realmente, tipo, quem sou eu? Eu sou uma pessoa que decidi estar bem comigo, sabe? Em todos os momentos. Eu aprendi a falar não, eu parei de agradar todo mundo, eu me coloquei como prioridade. Uma coisa que eu não fazia antes, entendeu? E, nossa, e pra mim, eu tô muito mais feliz comigo hoje. Me diz um exemplo, porque essa questão de A Coragem de Não Agradar, que inclusive é um livro, vale a pena você ler. Sim. Você consegue me dar um exemplo em que você se colocou como prioridade e que a Rafaela de anos atrás nunca iria fazer? Eu posso dizer isso, sei lá, em qualquer... Nossa, sei lá, me convidaram pra alguma coisa que eu não tô na vibe. Não tô na vibe. E antes eu ia porque eu queria agradar a pessoa que me convidou. Eu não tô na vibe, eu não vou. Outra coisa também que eu acho que eu mudei muito de lá pra cá é que eu era a pessoa que... sei lá, tem alguma coisa que eu quero fazer. Tem uma festa que eu quero ir, uma peça de teatro, alguma coisa que eu quero fazer. E não tem ninguém que pode ir comigo. Eu não ia. Mas não tem ninguém pra ir comigo, por que eu vou? Eu ficava assim, mudei isso completamente. Minha psicóloga me ajudou também. Ela falava, mas você tem que enjoy yourself. Tipo, se não tem ninguém pra você e você não vai fazer? E aí, se a sua vida inteira você não tiver alguém pra ir com você nunca vai fazer nada? Aí eu comecei, tipo, eu fui viajar sozinha no passado, pela primeira vez. Pro Japão. Fui pro Japão sozinha. Tipo assim, eu falei, não, eu vou, e aí vamos ver o que vai dar. E como foi a experiência de viajar sozinha? Então, a primeira foi pra Tasmânia, fui sozinha pra Tasmânia. E assim, dentro do planejado, né? Porque você tem que ter um planejamento, né? Dentro do planejado, aconteceram muitas coisas, assim, muito especiais. Por exemplo, teve um episódio, assim, eu aluguei um carro, né? E eu ia fazer uma road trip entre umas cidades lá, na Tasmânia, né? E aí, eu acho que eu entrei numa rua errada lá e eu já fiquei toda desesperada de se voltar a seguir o mapa. Aí, eu mesmo parei e falei assim, quer saber? Eu vou continuar seguindo aqui. Eu não vou voltar pro mapa agora, não. Vou ver até onde essa rua me leva. Eu fui, menina, no que eu paro, assim... Era uma paisagem surreal, assim, que só aconteceu porque eu entrei na rua errada. E aí na minha cabeça eu falei, isso não era a rua errada. Era a rua... Eu tinha que ver isso daqui. Era tipo uma paisagem linda, assim, uma montanha maravilhosa. Aí tinha um rainbow, tinha um arco-íris, assim, maravilhoso. O mar, assim, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Eu parei aquilo ali, fiquei contemplando aquilo ali. Eu falei, isso nunca teria acontecido se eu não tivesse entrado na rua errada. Então ela não era a rua errada. Sabe assim, essas coisas acontecem. E o Japão também. Aí, tipo assim, né? A Tasmânia ainda é na Austrália, né? Mas o Japão foi a primeira viagem internacional que eu fiz sozinha. Foi demais, assim. Então eu comecei a me permitir essas coisas que antes eu ficava, não tem ninguém pra ir comigo, então não vou. Sabe assim? E eu mudei isso totalmente. Não tem ninguém pra ir comigo, eu quero ir. Então eu vou me planejar e vou. E vou fazer. Entendeu? E é isso. Porque realmente é muito difícil. Quando você pensa em viagem, você é muito mais complicado. Complicado que eu digo, muito mais desafiador você viajar sozinha. Sim. Porque você fica, quem vai tirar foto pra mim? Eu vou tirar foto sozinha, né? Tipo, conversar e tal. Mas também te abre a oportunidade de você fazer amizade. De conhecer pessoas e é isso, sabe? E você não pode deixar de fazer nada porque você não tem ninguém. E outra coisa que eu aprendi também... aí eu também, nossa, eu mudei tanto. Até as pessoas que eu seguia no Instagram naquela época eu mudei. Eu comecei a deixar de ver muita coisa fútil pra ver coisa de psicologia, neurociências, tudo que me interessava, assim, pra eu me reencontrar de novo. E uma coisa que eu lembro que eu vi uma psicóloga falando uma vez é assim: você é a única pessoa que vai estar com você 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Tem que ser prazeroso você estar com você. Você tem que gostar de estar com você. Sabe? E foi isso que eu foquei. Sim, foi isso que eu foquei. Eu falei, eu quero aprender a estar bem comigo. Se eu tô com alguém ou se eu não tô. Entendeu?
E foi isso que eu foquei depois da separação. E o que você jamais mudaria, assim, que você não mudou, porque você falou assim, cara, isso aqui é foda pra caralho na Rafaela, eu não vou mudar nem antes, nem depois, nem nunca mais, eu vou continuar, porque isso aqui é meu, é meu. Eu sou meio teimosa, sabe? É verdade, Kleber? Aí, ó. Não, isso é muito recente pra isso. Tô brincando. Não, mas eu acho que isso era uma coisa que minha mãe falava muito pra mim. Ai, essa menina é teimosa, ela bota uma coisa na cabeça, sabe assim. Mas, não, eu não... Acho que eu não tenho uma coisa específica, não me vem nada à cabeça agora. De verdade. Mas tem um hábito que eu não abro mão. Não sei se são todas as mulheres que têm isso, mas eu preciso de um dia no mês em que eu não vou fazer nada. Nada. Mas nada mesmo. Sabe assim? Nada. Não sei se todo mundo tem isso, todas as mulheres têm isso, mas esse hábito eu não abro mão. Justo. Eu acho que eu preciso desse dia, porque eu realmente... Mas é uma coisa que eu não consigo. É que eu não sou mãe ainda, né? Então Não, tem isso. Nem quando eu não era mãe, eu não consigo ficar parada. Me dá um comichão assim, ó. Preciso fazer alguma coisa. Nossa, não. Eu tiro um dia, às vezes, mas às vezes o fazer nada é ficar vendo uma série o dia inteiro, comendo umas porcaria na cama, sabe assim? Mas é um dia só, e no outro dia eu já volto ao normal. Eu fico um dia em casa sem fazer nada, o que pensa que eu tô passando mal, que eu tô com depressão, né? Tá com depressão? O que você tá com depressão? Vamos chamar a terapeuta. Mas sabe que uma amiga uma vez me falou assim, que eu tenho uma característica assim, que eu me recarrego sozinha na solitude. Ela falou assim pra mim, você se recarrega na solitude. Eu acho que pra mim fez sentido, assim, às vezes, de eu querer ficar sem fazer nada, sozinha ali comigo. Sei lá, às vezes. É interessante, é bom. Você realmente precisa... Eu falo isso, mas, por exemplo, eu gosto, como no início do bate-papo, eu tenho as minhas séries só minhas. Uhum. Que, por exemplo, eu gosto de assistir e aí eu maratono, assim. Esse The Summer Turned Pretty, eu fui dormir, tipo, 3 da manhã. Era uma sexta-feira, eu nunca mais me esqueço. Eu comecei, vou ver o que vai dar. Que eu tava onde é essa série? Eu não... Acho no que Amazon Prime. Ah. Mas é um besterol. É besterol? Mas eu adoro que me prende com o negócio. É um triângulo amoroso entre irmãos. E aí, aquilo ali, eu falei assim, gente, maravilha. Eu adorei esse negócio. Fui dormir 3 da manhã, porque eu falei assim, eu quero acabar essa primeira temporada hoje. Louca. Mas são coisas... Isso me já... Fui dormir 3 da manhã, o Lucas acordou 6 da manhã. Ai, não dormiu, já era. Não dormi, mas eu tava feliz, porque eu tive o meu tempo ali, vendo um negócio que eu gosto. O meu tempo. Não, isso é bom. Faz bem pra você. Com certeza. Se curtir, aprender a curtir e a estar sozinho, igual você falou. Sou, total. Né? E o que você mais se orgulha de ter conquistado sozinha? Eu acho que de ter recomeçado isso daí, eu gosto muito mais de mim hoje, eu acho, do que de quem eu era, sabe? Eu acho que é isso, assim, eu acho que você, para pessoas assim que possam estar passando por isso, você tem que aprender a mudar a lente de como você enxerga as coisas, entende? Porque é natural ficar numa posição de vítima por um tempo, mas não deixar isso de determinar a sua vida, sabe? Assim, não deixar que o outro determine a sua vida, de colocar na sua cabeça que não é o que fazem com você, é o que você fazem daquilo que fizeram com você, entende? Por isso que eu acho que mudar a lente das coisas é importante. Então, eu sou bem orgulhosa de quem eu me tornei, sabe? É isso. Você, hoje, depois desse término e depois dessa inteligência emocional, que foi o curso que você fez, enfim, fez desse momento de reconstrução, de entender quem você é, de reaprender a se amar. Hoje você sabe exatamente, talvez pode ter uma mudança ali, outra aqui, mas o que você quer da sua vida? Sim, bem melhor. Fica muito mais claro, assim, o caminho que você quer, o que você quer construir, que tipo de pessoa você gostaria de construir algo na sua vida. E isso tem que estar se abrir de novo. E que você não abre mão. Não abro mão da minha paz. Eu falo, não tem nada mais válido, assim... Válido. Não válido, prazeroso? Eu ia falar valoroso, não é valoroso a palavra também. Valioso. Obrigada, Cléber.
Não tem nada mais valioso pra mim do que a minha paz. De eu estar assim, tranquila, tá bem, sabe? Então. E pra se reabrir, você tocou, né? Pra se reabrir pra um novo amor. Demorou. Demorou? Você Demorou. tinha medo? Não tinha medo. Logo depois do término, eu conheci algumas pessoas, mas eu não estava preparada para conhecer ninguém. Meti o pé pelas mãos um pouco, eu acho, e aí não aparecia. Porque era isso, eu acho que eu não estava bem comigo. Aí não vão aparecer pessoas que vão te fazer bem, porque eu não posso esperar que, se eu mesma não tô bem comigo, como é que eu posso esperar que outra pessoa me faça bem, sabe? Assim. Uhum. Mas demorou um tempo, sim. Eu fiquei mais de um ano, antes de conhecer o meu namorado atual, eu fiquei mais de um ano sem sair, assim, com ninguém, assim. Também não queria. Falei, eu quero eu, assim. Eu quero um relacionamento sério comigo mesma. Aqui, então. Você é maravilhosa, você é linda, linda. Ai, gata, te amo. Sabe, então. Mas foi importante esse tempo. Esse tempo de só meu comigo, sabe? E o que te desafia hoje, Rafa? Me desafiar? Eu acho que são planos, né? Para um futuro não Uhum. tão distante. É ser mãe, né? Eu acho que é uma coisa que me desafia pra caramba. Né? Imagino eu. Mas são planos aí que eu tenho também. Mas não tenho medo. Tem que. Eu acho que isso me desafia. Mas eu quero viver. A Isso. maternidade, Eu né? quero viver, sim. Tenho vontade. 1 ou 2 ou 3? Australiana. 3 não. 3 pra cima é australiano já. Nossa senhora, não. Acho que 2 é um bom número. Porque imagina, né? Eu tenho 3 irmãos, somos 4 filhos, então. Eu acho que se vier só um, beleza, mas eu acho que não sei se eu não tenho irmão, eu não sei. Assim, tem gente que é super bem com isso, mas eu queria ter 2, Se fosse um menino ou uma menina, perfeito. Não sei se eu quero o segundo. Não? Não sei. Ao mesmo tempo que eu quero, eu não quero. Sim. Mas vamos ver. Vamos ver. Tá nos planos de Deus, o que tiver que ser vai ser. Exato. E é isso. Exato. E é isso. Rafa, se você tivesse que resumir a sua jornada desde 2017 até Na agora. Austrália. Em uma palavra. Eu tenho essa palavra. Você tem? Tenho. Determinação. E várias pessoas me falavam, você é muito determinada. Eu sou mesmo, determinação. Botei na cabeça e já era. Qual foi o sentimento quando você pegou o PA? Nossa! O que eu chorei. Você não tá entendendo? O PA, pra quem não sabe, é o visto permanente. É residência permanente. Então, depois disso, ela só ficou mais um ano no Pra visto pra aplicar a cidadania. Agora já tenho. Já peguei a cidadã. Já sou cidadã. Já é australiana. Ai, assim, parecia que todo o peso, que todos os anos de desafios da Austrália são colocados no seu ombro, eles são retirados assim, ó, de uma vez. Então, eu lembro que eu recebi o e-mail do meu agente, eu caí no chão e eu chorava, eu não parava de chorar. Eu queria gritar pro mundo inteiro, finalmente isso aconteceu, sabe? E foi muito, nossa, é muito louco, mas é porque, como isso, você falou, a cidadania é só uma questão de tempo depois. Mas o PR é que é o difícil, assim, sabe? Então, eu senti muito mais no PR do que agora na cidadania. Eu tava muito feliz na cidadania, muito bonita, assim, sabe? Eles te entregarem e falarem pra você, agora você tem deveres também com a Austrália, né? Votar, você tem que votar, tem coisas que a gente não fazia antes, tudo. A gente tem direito a ter o passaporte e tal. Mas o PR, pra mim, não teve nada igual, PR. Não teve. Uma sensação, assim, muito boa. Muito boa. Durante essa jornada de 2017 até agora, tirando, por óbvio, o momento em que você terminou o relacionamento, você se lembra qual foi o momento mais solitário seu aqui? Eu tive momentos. Nossa, eu lembro uma vez que eu até levei pra terapia isso. Fazia pouco tempo que eu tinha me separado, a gente foi numa... Ninguém percebeu, porque ninguém percebia, né? Mas você tava, Tati tava, Teresa tava, a gente foi numa festa junina.
Eu até dancei quadrilha com você nesse dia. Eu lembro, festa junina brasileira. Sabe? E eu acho que eu dei um perdido em vocês e fui embora. Porque me deu um ciricutico ali, no momento ali, por mais que tava um monte de gente ali, uma sensação assim de, tudo bem, são meus amigos, tudo aqui, mas não sei, uma sensação esquisita que eu queria ir embora pra casa. Fui embora pra casa, cheguei em casa, choro e tal. Você mesmo às vezes não sabe o que você tá sentindo, sabe? E eu lembro que eu trouxe até pra minha psicóloga isso. De que parecia que era um momento que eu via, às vezes, casais felizes e aquilo me dava um pouco de raiva, sei lá. Sabe, logo ali no término de você sentir, nossa, falhei, as pessoas estão aí felizes da vida e eu aqui, falha, sabe? Mas eu lembro que foi meses, pouquíssimos meses depois, 1 mês e meio depois, sei lá, semanas depois, né? E eu lembro que eu trouxe isso pra minha psicóloga e ela falava isso, tudo bem sentir isso, não se sente, você é um ser humano, tudo bem você sentir isso. Sabe, não tem nada de errado com isso. Porque às vezes eu mesmo estava me culpando. Eu não posso sentir raiva porque o outro tá feliz. Isso é horrível. Sabe assim? Mas não era raiva porque o outro tava feliz. Era raiva porque eu não estava feliz. Sabe E assim? porque o sentimento de falha. De falha. Sabe? De falhei agora. Tudo acabou. Você sente isso tudo, né? E aí a sensação de solidão ali, né? Tô sozinha. Mas eu lembro desse episódio. Nossa, eu lembro da festa junina, mas eu não lembro. Ninguém percebeu. Ninguém percebeu. Eu não tinha percebido. Acho que você falou assim, alguma coisa aconteceu e meteu o pé. Que alguém perguntou. Só foi embora. Só foi embora. Menina, meteu a louca e foi embora. Saía francesa. Agora eu já sei por quê. Bom saber. Bom saber. E o que você diria para outras pessoas que estão passando pelo momento, já terminaram e estão naquela fase pós, mas ainda tá na fase sofrida. Tá na fase que você falou, se culpando. Culpando o outro, ou culpando, sabe, nessa fase ainda que o pós-término que é doloroso. Duro, Eu diria assim, não, ao mesmo tempo que você não tem que se culpar, você não tem que se vitimizar. Sabe assim? Por isso que eu achei muito importante quando a minha psicóloga falava, para de enxergar as coisas dessa maneira. Para de colocar só a culpa no outro, ou para de se sentir a pior pessoa do mundo porque não deu certo. Dê tempo ao tempo. Óbvio, procure por ferramentas que te auxiliem. Terapia foi muito essencial pra mim. Você não tá sozinho, tem várias pessoas passando por isso. Procure por pessoas que você confie, que você pode compartilhar certas coisas. E se não tem ninguém pra compartilhar e tem condições, comece sim uma terapia, sabe? Que é muito, pra mim foi muito, muito importante. Dê tempo ao tempo e, tudo passa. Relaxa, porque tudo passa. Essa dor vai passar, sabe? Esse sentimento de falha, isso vai passar. Foca em você. Foca em descobrir coisas que você gosta, coisas que você nunca talvez fez na sua vida e que você deu uma chance de gostar das coisas que você sempre teve vontade de fazer, como eu fiz, nunca tinha feito teatro. Falei, vou me inscrever no teatro. E fui. Pegou o certificado? Ganhei o certificado. Terminei o curso e tudo. Era muito legal a aula, inclusive. Mas então, se dê tempo e confie que tudo passa. Tudo passa nessa vida. Tudo. Você se lembra, eu não sei se isso é possível lembrar, mas um momento em que você falou, nossa, isso aqui é felicidade. É que eu tive vários momentos, assim, que eu comecei a valorizar eu falava, minha vida, eu tenho que ser muito grata à minha vida. Por mais que esses percalços aconteçam e tudo. Eu simplesmente, o pôr do sol aqui em Adelaide é maravilhoso, né? Acho que não tem muitos lugares que tem um pôr do sol tão bonito. Então, às vezes, um momento assim, eu ficava tão feliz. Falei, olha onde eu tô. Eu tô no lugar que eu quero estar, eu tô com saúde. Olha aqui, podendo ver isso daqui, sabe? Eu comecei a valorizar essas pequenas coisas que no dia a dia a gente, sabe? Passa reto, você não percebe. Mas ou esse momentozão, assim, de felicidade mesmo, assim, de, me realizei. Foi o PR, né? Pra mim aqui na minha jornada. Foi o PR, Foi total. Rafa, e pra finalizar, todo final de episódio eu pergunto,
O que pra você é dar certo? Dar certo. Cara, dar certo pra mim eu acho que é muito, tipo, viver em coerência com você, com a sua essência, com aquilo que você acredita. Nossa, é tá em paz, tá, sabe? Não é uma questão, assim, de sucesso, não é uma questão de ter algo monetário. É viver em coerência com quem você descobriu que você é e dar sempre o seu melhor pra si mesmo. Sei lá, eu acho que é isso que ia dar certo. Que bom, que bom. Essa sua definição tá ótima. Eu amei essa sua definição. Sei lá, veio aqui agora, mas eu acho que é isso, é isso. Gente, obrigada por ter ficado com a gente até agora. Eu espero que a história da Rafa tenha te inspirado e te dado coragem para você seguir em frente, para você se reaprender e descobrir que tá tudo bem começar de novo, tá bom? Beijo e até a próxima. Tchau!